dia 1º de dezembro, finalmente saiu, está rolando em Brasília, na Comissão de Constituição e Justiça, a sabatina do André Mendonça, candidato à vaga do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, e que estava ali naquela enrolação do Davi Alcolumbre. Quem vê o desempenho do Davi Alcolumbre hoje nem acredita que ele ficou enrolando tanto tempo para marcar essa sessão. É de se perguntar se é razoável fazer o que ele fez. Eu não acho nem um pouco razoável fazer o que ele fez. Quer ficar enrolando, e aí marca a sabatina. Sabatina que está acontecendo agora. O André Mendonça está indo bem, pelo que eu vi até este momento, até o início do nosso programa. Foi respondendo, primeiro fez um discurso, cerca de 40 minutos, respondeu as perguntas da Elisiane Gama, relatora do processo que depois vai ser votado na CCJ. A gente tem um histórico de aprovação de candidatos ao Supremo Tribunal Federal, que, se a gente tirar o que aconteceu lá atrás do governo Floriano Peixoto, quando alguns foram rejeitados, é de aprovação de 100%. Então a tradição joga a favor da aprovação do André Mendonça, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, que é pré-requisito, quanto no Senado, no plenário do Senado. Se a gente for pegar os ministros que estão hoje no Supremo Tribunal Federal, e todos passaram por essa sabatina, alguns deles, a começar do Gilmar Mendes, que é uma voz fundamental no Supremo Tribunal Federal, ele foi muito criticado quando ele foi indicado. Foi indicado em 2002. Ele é o último ministro do Fernando Henrique Cardoso. Então, todos os ministros, além de Gilmar Mendes, foram indicados por governos do PT, a não ser o Nunes Marques, que foi o último do Bolsonaro. Então, a gente tem ali 3 ministros do Lula, a gente tem 4 ministros da Dilma, o ministro do Temer, que era vice da Dilma, e um ministro do Bolsonaro. Então, tucano, quer dizer, indicação tucana, o Gilmar é o mais antigo, 2002. E quando ele foi indicado, teve muita reação. Também, falando dele, um jurista da Umdalari, que não gosta do Gilmar, não gostava do Gilmar, que é de esquerda, criticou, disse que ele não estaria à altura da missão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Escreveu um artigo a esse respeito. O Gilmar Mendes chegou a processá-lo, foi uma confusão. E está lá o ministro Gilmar Mendes. Quando a Rosa Weber foi indicada, também houve críticas de 2 senadores dizendo que ela não tinha notório saber. E, no entanto, passou, foi indicada, foi aprovada. E as aprovações dificilmente são aprovações apertadas. São necessários 41 votos, né? No plenário, e você tem placares de 57, 63, 55, 58, 68. Então, todos foram aprovados. A tradição do Brasil é aprovar. Houve algumas sabatinas mais apertadas. A do ministro Fachin, por exemplo, que entrou no lugar do Joaquim Barbosa, foi uma sabatina de 12 horas. Vamos ver quanto tempo vai durar. Essa sabatina tende a não durar 12 horas. Mas foi apertada, porque ele tinha ligação com a CUT, então a briga foi mais severa. Aconteceu algo semelhante com o Toffoli, pela ligação partidária dele com o PT. Aconteceu um pouco com o Barroso, mas não muito, pelo fato de ele ter sido advogado de um terrorista, do Cesare Battisti. Então sempre tem um motivo para que os senadores discutam a oportunidade, se é o caso ou não, de emplacar o candidato, mas acabam emplacando todos os candidatos. A sabatina no Senado, ela não tem sido, por tradição, uma sabatina para checar as convicções dos candidatos. É curioso, por exemplo, a Elisiane Gama, ela fez algumas perguntas que são importantes, mas a forma como ela faz a pergunta, a forma como a pergunta foi feita, ela, por exemplo, perguntou da ação negacionista do governo na pandemia. O André Mendonça não respondeu, ele não tratou desse tema do negacionismo, não tratou.
E, no entanto, ficou por isso mesmo, até esse momento. Vamos ver se os senadores vão voltar a isso. Ele não respondeu sobre o negacionismo, mas ele falou que o Estado é laico, ele falou que a Bíblia é um texto que ele leva para a vida dele, mas que no Supremo ele vai seguir a Constituição. Ele defendeu a liberdade de imprensa, ele defendeu o Estado Democrático de Direito. Ele falou que, embora ele tenha se posicionado a favor da prisão em segunda instância, o Supremo Tribunal Federal firmou uma posição e que ele é a favor da segurança jurídica, que ele é um garantista. Então, ele está se colocando de alguma forma. Mas as perguntas, de uma forma geral, e vamos ver se hoje vai ser diferente, não entram, não mergulham na alma jurídica e nas convicções propriamente dos candidatos. E a triagem feita pelo governo também é muito leve. É curioso. Tem um ministro que passou pelo Supremo Tribunal Federal, que é o único ministro que foi colocado no Supremo 2 vezes, né? Que é o ex-ministro Francisco Rezec. Ele foi indicado pelo governo Figueiredo e, como era pré-Constituição de 88, ele não passou pela sabatina. E ele lembra que ele trabalhava no gabinete civil quando o chefe dele, que era o ministro Leitão de Abreu, ele mesmo, Leitão de Abreu, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, entrou na sala dele, sentou na mesa, deu apoiada na mesa, sabe quando senta meio com a perna assim, e disse o seguinte: olha, o ministro do Supremo, Xavier de Albuquerque, vai se aposentar, então abre-se uma vaga inesperada. Deixe seu currículo pronto just in case, disse Leitão de Abreu para o ministro Rezec, que foi para casa sabendo que ia ser ministro do Supremo. Em nenhum momento, entre essa conversa e a posse, ele passou por qualquer tipo de triagem. Nada foi perguntado sobre a vida dele, ninguém lhe questionou coisa alguma. Ele lembra disso. Então, na segunda oportunidade, quando ele foi indicado, depois de ter sido ministro das Relações Exteriores do Collor, ou seja, ele foi sacado do Supremo Tribunal Federal, tinha sido o comandante do Tribunal Superior Eleitoral pelo Supremo Tribunal Federal das eleições daquele ano, foi convidado a ser ministro das Relações Exteriores e depois reindicado para o Supremo Tribunal Federal. E aí passou por uma sabatina, né? Mas é uma sabatina onde o que se vê são alguns ministros, alguns senadores tentando mostrar algum lustro, né, nas suas declarações, outros querendo mostrar alguma independência, mas as perguntas não envolvem profundidade. Por exemplo, na sabatina americana, e eu tenho aqui alguns apontamentos. Primeiro, o ministro que é indicado, lá não é ministro, é juiz, passa por uma triagem que é complexa. Perguntam coisas muito delicadas, perguntam se já comprou ou vendeu pornografia, perguntam se já bebeu ou se ele dirigiu, perguntam se ele já consumiu droga, se ele teve algum distúrbio mental, se ele já se consultou com um psiquiatra, se já contraiu doença venérea. As perguntas são impressionantes. O questionário feito a um indicado do Ronald Reagan, e isso foi em 87, deixou o candidato, que era o Anthony Kennedy, absolutamente constrangido. Mas as perguntas eram muito profundas. Se a gente for olhar em mais de 200 anos de Supremo Tribunal Federal, mais de 160 indicados, quase 50 deles não passaram. Ou porque desistiram, ou porque foram rejeitados, ou porque o presidente da República tirou a indicação. Então é uma coisa mais severa. A gente pega no Brasil, por exemplo, na indicação da ministra Ellen Grace, o então senador Wellington Salgado do MDB, então PMDB, falou assim: olha, o meu voto, olha isso, Débora, leva em conta a beleza e o charme da candidata. Assim eu voto com muito prazer. Vê se tem cabimento um negócio desse, Débora. Um outro senador, Mozarildo Cavalcante, disse o seguinte: olha, eu vou falar não como senador, Débora, para seu espanto, você está sentada, né? Mas como médico ginecologista. Elogiou as mulheres em geral e disse o seguinte: como ginecologista, eu estou falando uma frase que ele disse, textual, aprendi a lidar de perto com as mulheres, a entender muito profundamente a sensibilidade feminina. Vê se tem cabimento. E os caras estão discutindo quem vai ocupar o Supremo Tribunal Federal, e ele falou como ginecologista. Ele disse isso. Então é um negócio
complexo, mas, por exemplo, na sabatina americana, perguntas como: alguns advogados acreditam que a Constituição é um documento vivo, que cresce para reconhecer novos direitos. Outros acreditam que a Constituição deve ser interpretada de acordo com a sua palavra simples e seu significado original. O senhor acha que a Constituição é viva? E, em caso afirmativo, como um juiz deve determinar quais os novos direitos a criar e quais as leis aprovadas pelo povo devem ser descartadas? Então, entra nas convicções do candidato. Entra nas convicções. O mergulho é mais profundo. E é isso que se espera de uma sabatina. Não há sabatina, não tem por um propósito fazer discurso para depois bater no candidato ou então bajular o candidato. É uma triagem para alguém que vai ficar muito tempo lá. Muito tempo. Hoje a expulsória é aos 75 anos de idade. Então, veja, vai ficar 20, 30 anos no Supremo Tribunal Federal, conforme a idade do candidato. O que é importante é que os senadores façam esse trabalho com qualidade. E a gente vê no Congresso Nacional, de uma forma geral, no Senado, uma leveza nas sabatinas, não só na sabatina para ministro do Supremo Tribunal Federal, mas para STJ, para embaixadas, para o Banco Central. São responsabilidades do Senado que os senadores têm que incorporar nessa hora, acima dos partidos, e eles estão representando o Estado. Vale resgatar. O deputado federal representa a população dos estados. Por isso, as bancadas têm tamanhos diferentes. Há distorções, alguns estados são subrepresentados na comparação com a sua população, outros são superrepresentados na comparação com sua população. Nos Estados Unidos tem estado que tem um deputado. Aqui nenhum tem menos de 8. Por quê? Porque assim a gente entendeu que seria o certo, tem uma distorção. Mas no Senado, todos os estados têm o mesmo número de representantes. Então o que o Senado está representando nessa hora é a federação. É o Estado brasileiro nesse sentido federativo. E vão colocar no Supremo Tribunal Federal alguém que vai ter um perfil que não está lá para prestar um favor a este ou aquele presidente, porque este ou aquele presidente passa, como passou o Fernando Henrique, do Gilmar Mendes, como passou o Lula, do Lewandowski, da Carmen Lúcia e do Toffoli, como passou a Dilma, do Fux, da Rosa Weber, do Barroso e do Fachin, como passou o Temer, do ministro Alexandre de Moraes. E tal ministro Alexandre de Moraes esteve na ribalta, atacado diretamente pelo presidente Jair Bolsonaro, e que vai passar Bolsonaro e vai ficar o Nunes Marques, e vai passar o Bolsonaro e vai ficar o André Mendonça. Então, como essas nomeações são longas e tendem a ficar muito tempo, a não ser que alguns resolvem sair, né? E raramente acontecem coisas como aconteceu no governo Lula, em que num só dia foram sabatinados 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Fábio. É um episódio muito curioso que aconteceu, porque pela primeira vez na história, lá atrás, houve a indicação do Carlos Aires Brito, do Joaquim Barbosa e do César Peluso, todos analisados num único dia. Uma coisa realmente incrível que nunca se repetiu, dificilmente vai se repetir. Então é importante, é fundamental que a gente acompanhe essa sabatina, e a gente vai acompanhar aqui ao longo da nossa programação, ouvindo as perguntas, acompanhando as respostas, recebendo da nossa equipe em Brasília o retorno. Para lá a gente vai ao longo da nossa programação aqui no Band News no meio do dia e ao longo do dia para ver o que vai acontecer. Se ele for recusado, vai ser uma coisa inédita, não é o que se espera. O que se espera é a confirmação. Mas podemos ter uma surpresa, não dá para saber como é que vai ser o comportamento do plenário. Por enquanto, a impressão que ele está passando é uma impressão positiva. É uma impressão não de alguém que vai fazer aquilo que o presidente da República disse que ele faria, que é abrir as sessões uma vez por semana do Supremo, rezando, lendo uma oração, ou mesmo, como disse o presidente, prestando contas
para o presidente regulares, tomando café da manhã com o presidente da República. Não é para isso que a gente vai ter ministro do Supremo Tribunal Federal. No momento em que o André Mendonça, se confirmado, passar a integrar o Supremo Tribunal Federal, ele passa a integrar um poder independente, representando um poder judiciário e um poder que, junto com o executivo e o legislativo, vão ter que trabalhar em harmonia, mas de forma independente. Isso é fundamental. Então vamos acompanhar. O André Mendonça conseguiu chegar o dia dele, demorou, vai entrar para a história como um momento de embate pessoal do Davi Alcolumbre, um momento pequeno do Davi Alcolumbre. É de se perguntar se ele teve algum momento de grandiosidade. Não sei, não vi, não testemunhei. Ele foi um presidente do Senado que não mostrou nada de muito especial, e como presidente da CCJ revelou uma atitude muito pequena, muito mesquinha, revanchista, de não marcar a sabatina. Que façam direito à sabatina. Quem entender que o André Mendonça não está à altura do cargo, mas perguntem direito, perguntem coisas que realmente possam decifrar o código genético desse futuro jurista, formulador e intérprete da Constituição brasileira. Nós queremos um ativista lá, nós queremos um Estado, um Supremo Tribunal Federal que crie essa Constituição viva, nós queremos alguém que fale o que bem entende, interprete a Constituição e submeta a Constituição ao seu modo de ver. Vamos tentar decifrar agora. Se esse for o desejo do Senado, tudo bem, mas é fundamental fazer uma sabatina de qualidade.